Fala pessoal, Greg aqui na área e hoje nós vamos para o terceiro vídeo sobre modelagem matemática para apostadores. E hoje eu vou fazer a continuação da segunda parte, onde a gente fez todo o modelo de Poisson para você calcular as linhas de handicap, over e under. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para você fazer a precificação mais correta, mais precisa do over e do under, beleza? Então, não sei se você já assistiu os dois primeiros vídeos dessa série, por favor assistam lá. É esse vídeo aqui, esse aqui já é o segundo vídeo, tá? E nesse vídeo aqui eu vou trazer a planilha que eu deixei o link na descrição daquele vídeo. E aqui a gente tem um Excel pronto para você escolher os times e com base na tabela de mandante e visitante você já tem uma precificação ali mais ou menos justa, que já te dá um bom caminho do que se pode apostar. Aqui nessa planilha, além dela te dar a linha de mercado 1x2, né, de match odds, ela também te dá as cotações de over e under, over 0,5, 1,5, a linha que você quiser, ela te dá aqui, tá? Porém, você consegue melhorar um pouco mais essa precificação do over e do under, você consegue ajustar ela um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente utiliza Poisson para fazer esses cálculos, e Poisson você só tem um input, que é a média esperada para aquele evento. Então a gente tinha a média esperada para o mandante, a média esperada para o visitante, o total é a média esperada para a partida, e com aí você conseguia calcular as probabilidades por Poisson. Ele ajusta muito bem, porém a gente precisa olhar os dados com um pouquinho mais de calma. A gente só tem um dado aqui, média. A gente não analisou mais nada e você precisa olhar com um pouquinho mais de calma os dados para você fazer uma aposta mais precisa, uma aposta mais confiante. O que você precisa olhar além da média para você fazer uma aposta boa em over e under? E aqui é uma coisa que eu particularmente demorei muito a entender como apostador, também não encontrei algo falando sobre isso, mas assim, quando a gente abre um jogo aqui, vamos abrir aqui a Bet365, vamos pegar meu time vai jogar hoje, tá? Vamos dizer aqui nesse jogo do Sport e do Curitiba. Aqui tá me dando uma linha de over 2. Quando eu olhava uma linha assim, ou qualquer linha de over, eu pensava, bom, 2 tem que ser a média esperada para aquele evento. Então eu imaginava que aquilo ali era a média, ponto final. É mais ou menos isso, mas não é exatamente isso. Veja aqui na nossa planilha anterior de Poisson, vamos dizer aqui, ó, a gente fez esse ajuste de Poisson, tá? Para o Campeonato Brasileiro 2023 e a gente vê aqui que se ajusta muito bem. Porém, ó, a média do campeonato é 2,492. Se a gente olhar a linha 2,5, a gente vê que o over não tá pagando 2. Que era o que eu imaginava, a média tem que ser exatamente 50%. Não é. Por que não é? Porque a gente tem esse extremo aqui na curva, né? Então, esses extremos, eles puxam a média muito para cima. Então, uma partida que sai 5, 6 gols, ela é fora do comum e ela vai puxar essa média para cima. Então, por isso, quando você coloca a média sempre vai ter uma odd um pouquinho maior do que você imaginava. Não vai ser odd 2 pagando 50%. Não, ela vai ser um pouquinho mais por causa desses outliers aí. Quando sai muito gol, ela acaba puxando a média muito para cima. Então você precisa levar isso em conta também no seu cálculo. Claro, o Poisson já está colocando, mas tem mais coisa que você precisa prestar atenção. Então o que está faltando aqui nessa planilha para a gente fazer uma precificação melhor de over e under? Essa planilha aqui, se não me engano, eu puxei da Soccer Stats. Eu não uso mais a Soccer Stats, eu estou usando a Foot Stats, tá? Então vamos lá, vamos achar aquela tabela. Brasil Série A, vamos puxar aqui 2023 e que novamente deve estar a nossa média de 2,49. Mandante com 1,42, 1,07. Vamos ver se aqui já mostra alguma coisa que eu quero em específico. Isso aqui, ó. Isso aqui que você precisa levar em conta quando você vai determinar uma entrada de over e under. O que acontece? Você precisa ver a frequência que aquela linha bate. E é daí que você vai puxar uma odd mais precisa. Então, vamos inventar aqui uma sequência de gols, tá? Eu vou fazer algo bem extrapolado para você entender o que está acontecendo aqui, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 jogos, tá? O total dá 6 gols e a média vai dar 10 divididos por 6. Então você vai ter aqui uma média para esse evento, sei lá, um time muito esquisito. Ele tem 5 jogos sem gols.
na partida dele e teve um jogo lá que deu 10. Se você só olhar esses dados, você vai chegar numa média de gols de 1,66. E você vai falar, bom, então a linha justa para essa partida é um over 1,5 talvez, mais ou menos. Agora vamos fazer a conta aqui. Vamos dizer que você fez essa linha de over 1,5, você acha que o valor está no over. Por algum motivo você acha que o valor está no over. Então vamos dizer sim que agora você vai fazer um backtest. O que vai acontecer aqui? Primeiro jogo vai dar perdida, segundo jogo vai dar perdida, terceiro jogo perdida, quarto jogo perdida, quinto jogo perdida. Só no sexto, o teu jogo vai dar ganha, que daí foi aquele jogo que deu 10 gols. Aí você calculou uma média de 1,66 e daria uma linha de mais ou menos over 1,5. E aqui nesse caso extremo, né, a gente tá aqui bem no extremo, a gente vê que na verdade não. Então essa linha de 1,66, essa média de 1,66, ela é mentirosa. Você tem algumas formas de você corrigir isso aqui, tá? Primeira coisa que talvez seja mais fácil de você fazer é você eliminar as partidas que a gente chama de outliers, que são os que estão fora, assim, saiu assim do padrão do time. O padrão desse time é 0 gols. O jeito mais fácil seria você deletar esse outlier e daí você vai ter de novo uma média 0, o que é muito mais coerente. Essa é uma forma de você pegar os dados, você traçar a média, colocar um desvio padrão e você ver o que ficou fora daquele desvio padrão, você eliminar do seu cálculo e daí você fazer o cálculo por Poisson em cima desses dados mais tratados. Vai te dar um valor muito mais preciso. Mas vamos dizer que você não tem tudo isso, você não tem os jogos jogo a jogo. O que você pode fazer, tá? Então, por isso que eu prefiro a Footstats. Possivelmente tem na Soccerstats, mas a Footstats ela te dá um pouquinho mais fácil, tá? Aqui você já tem um dado que te ajuda muito mais, que é o percentual de jogos que o over 2,5 bateu para aquele time, jogando como mandante. Você também tem essa tabela para mandante e você também tem o over 1,5. Então aqui fica muito mais fácil, porque, por exemplo, naquele cenário fictício aqui desses jogos, que 1 em 6 jogos, não sei que valor que vai dar isso aqui, bateu o over 1,5. Então você poderia olhar que tinha uma média de over 1,66 que a gente tinha calculado, mas você vai ver aqui que a taxa que bateu esse over 1,5 era só de 1,6. Então você vai pensar duas vezes antes de fazer essa aposta. E lógico, você pode aplicar isso aqui para o over 1,5, over 2,5, ou, claro, né, pega esse valor, 100 menos esse valor vai dar o under 2,5 e vai dar o under 1,5. E eu acho que é daí que você consegue tirar uma cotação mais precisa. Qual que vai ser a cotação? Bom, sem levar nada em conta, né? Qual que seria a cotação para o Palmeiras over 2,5 jogando em casa? Vai ser 1 sobre 0,47. Não estou colocando nada, só estou dando um exemplo mais simples, né? Aí você pode pegar essa informação com quem que ele vai jogar como é visitante, pega como é que tá o over 2,5 do visitante fora de casa, e daí você aplica na sua fórmula. Aí, que peso que você vai dar para isso? Você vai acoplar isso com Poisson? Você vai fazer isso sozinho? Você também pode colocar outros indicadores aqui que é muito legal. Aqui exatamente não tem, aqui tem sim, que é o clean sheet, né? Palmeiras jogando em casa, quase metade dos jogos ele não sofre gols. Às vezes você vai fazer uma aposta, você quer fazer o over 2,5 no Palmeiras ou você quer pegar a linha -1? Você olhando essa informação, metade dos jogos ele nem sofre gol e ainda assim metade dos jogos no campo do Palmeiras bate o 2,5, o que você vai escolher? Se você acha que o valor esperado positivo está igual pro -1 ou pro over 2,5? Olhando isso aqui, eu iria no -1. Com certeza eu iria no -1, tá? Porque parece que a chance do Palmeiras levar um gol é muito baixa, né? Baixa não, é 50% mais ou menos, e ele faz muito gol. E o BTTS também é interessante, né? Então, percentual de jogos que as duas equipes marcaram. Se você quer apostar no over, você quer procurar equipes que têm um clean sheet baixo e um BTTS elevado, porque eles fazem muito gol e eles também tomam muito gol. Então isso te ajuda no over e, claro, você pode aplicar essa mesma linha de raciocínio pro under. Então é isso, é uma coisa que demorei um pouquinho na minha cabeça para entender, para alinhar certinho a média, a percentual de incidência, para fazer a Fairline de over e de under. Hoje eu utilizo mais isso aqui do que Poisson simples, tá? Na verdade, a gente tenta acoplar as duas coisas para ter uma precificação mais justa. Então, hoje não tem fórmula assim, né, que a gente fez nos dois primeiros vídeos, mas eu acho que isso aqui é um insight bem legal, que não é todo lugar que mostra, não é todo lugar que fala, o pessoal só olha a média, e a média, assim, ela pode mascarar muita coisa, que é como o exemplo que a gente colocou aqui, fictício, de um time que tinha 5 jogos sem gols e um jogo com 10. Puxa muito a média para cima, e você pode acabar fazendo uma aposta errada, né? 2 caminhos que você pode tomar aqui, ou até as duas coisas, que seriam o melhor dos mundos: eliminar os outliers e
olhar também a taxa de incidência do over 1,5, over 2,5, over 3,5, para você fazer uma aposta mais precisa. É claro, isso aqui já te dá um norte assim de 70 a 75% para o caminho do que é uma odd justa para aquele evento. Tem N outros fatores que você pode levar em conta, mas que você precisa ir agregando na sua modelagem pouco a pouco. Então, por exemplo, essa partida aqui, Sport Curitiba, é uma partida que é um bom exemplo. Na nossa Fairline deu um pouquinho de valor esperado pro Sport Recife, mas são só contas ali feitas pelo momento do time e tabela, tá? Mas tem uma coisa especialmente no Brasil, tá? Ou países grandes, que é a distância que um time vai viajar para enfrentar o outro. Então, normalmente, quando vem times do norte ou do nordeste jogar aqui no sul, então, por exemplo, no Couto Pereira, essas equipes sofrem. Pela distância, são 5, 6 horas de voo, mais o tempo que você passa no aeroporto, então é desgastante. Aqui, a equipe chega aqui muito mais desgastada e tem um dia menos para treinar, porque um dia inteiro ficou viajando. Outro fator que também, pegando aqui o Nordeste e o Sul, é o clima. Então, quando o pessoal do Nordeste vem aqui no inverno, que está fazendo 5 graus à noite, o pessoal também sofre. Essas pequenas coisas, quando você tiver uma modelagem matemática já muito avançada, você pode colocar em consideração. Agora, qual é o peso? Não sei, mas esses efeitos existem. E quanto mais você for colocando esses efeitos na sua modelagem, mais precisa ela vai ficando. E esse é o objetivo que a gente tem aqui, né? Aos poucos a gente vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que tem peso, o que não importa. E é claro, por onde você vai começar? Você vai começar pelo que mais importa e vai deixando o parâmetro com menos efeito por último. Então você vai fazendo nessa ordem de importância e também, claro, né, por complexidade. Você não vai pegar uma coisa que é muito complexa, que tem um efeito, tem uma relevância média, mas você pode fazer uma coisa que é simples e tem uma relevância um pouquinho menor. Você vai definindo o seu caminho para você ter uma modelagem no final mais robusta, mais precisa, para que você consiga ganhar das casas. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, dá uma olhada no nosso site www.gaapostador.com.br. Tem diversos artigos escritos para você apostador, tem dicas diárias, tem reviews de casas de aposta. Então é um site exclusivamente para você apostador, beleza? E fique ligado para mais vídeos.